Muito boa tarde. A gente está começando o programa do dia de hoje, como você vê, de máscara. E por que estamos começando de máscara? Justamente para informar a você de que nós estamos no estúdio, estamos protegidos e, obviamente, não teríamos como não temos a necessidade dessa máscara. Mas que esta máscara é importante para preservar a saúde. De conversa com vários médicos, inclusive hoje conversei com o sanitarista Oscar Berro, a quem eu mando um grande abraço, e o Oscar mesmo me passou a necessidade da máscara, mesmo para aqueles que, como eu, tomaram as 2 doses da vacina, enquanto a gente não conseguir a vacinação de um modo geral de todas as pessoas. Agora, quando você, num lugar protegido, você pode efetivamente tirar a máscara, até os óculos, porque senão ela, dependendo se você usar óculos, hoje eu estou, digamos assim, de óculos, então, na realidade, tem que ter esse cuidado, que senão acaba caindo a máscara e o óculos, né? Então essa é a realidade, quer dizer que nós temos que passar e dizer, olha, é fundamental. A não ser que um belo dia cheguemos à perfeição que está chegando à Europa, mais particularmente no Reino Unido, onde praticamente 70% da população foi vacinada e onde estão deixando as máscaras. Imaginem vocês, nós conseguimos sim uma redução, né, dos números absurdos que tivemos. Nós tivemos um dia com mais de 4.000 mortes a nível de Covid, e essa redução caiu para 1.090, se não me falha a memória com relação ao dia de ontem, ou aí perto. Na verdade, ainda é deplorável, ainda é muita gente morrendo, mas houve uma redução substancial, porque em função da vacinação já de um percentual que beira lá talvez o que os 30 e poucos milhões de brasileiros. Falta ainda muito, ainda não temos a grande maioria vacinada. Mas o que acontece no Reino Unido prova para a gente de que o remédio, aspas, na verdade, é a vacina. Não que seja um remédio, mas é a capacidade de, através da vacina, seja ela a Coronavac, seja ela a Pfizer, seja ela a AstraZeneca ou outras que vierem, na realidade, após a imunização, alguns dias após, alguns dizem que até 30 dias após, você cria os anticorpos necessários para a erradicação da doença. Hoje nós teremos aqui no programa, por exemplo, Dr. Cícero Munhoz, que é cardiologista, que é um grande médico e que evidentemente estará falando com muito mais propriedade aquilo que eu estou dizendo hoje. Mas todos os médicos que eu tive a oportunidade de contatar, seja o Dr. Edmilson Migovski, que já falou nesse programa, grande infectologista, seja o Dr. Rodrigo Pego, que na verdade, laringologista, né? Mas é um extraordinário médico também, seja tantos médicos, o Dr. Silvio Provenzano, né? O Ganimi, o Dr. Ganimi, por exemplo, todos eles foram unânimes em afirmar a necessidade da proteção, a necessidade de você se proteger, coisa que, infelizmente, nem sempre tem acontecido, notadamente para com os mais novos. E aí você que me conhece diz, Fernando, cadê o prefixo do programa? Quando a gente vai falar um pouquinho mais sério e tem algumas notícias a mais, a gente suprime o prefixo para que a gente possa ter um tempo um pouquinho mais razoável, que 1 minuto, ou 2, ou 3, ou 4 fazem uma boa diferença, não é? Então hoje temos que primeiro anunciar uma boa notícia que me foi dada pelo Oscar Berro. Eu vou tentar amanhã conversar com uma pessoa a respeito disso. É que amanhã será o Dia Nacional da Doação do Leite Humano. É muito importante cada um saber, na medida do possível, principalmente a pessoa que está
amamentando, né, que é possível sim a doação de leite humano para muitas mães que não têm essa capacidade de produzir o leite. E é fundamental para a criança. Então, aos poucos, quando a gente divulga esse tipo de ação, a gente está contribuindo, né, efetivamente para a melhoria dos seres humanos que nascem aqui no Brasil e no mundo inteiro, que afinal de contas o mundo é que precisa disso. Pois é, mas vejam vocês, hoje eu recebi uma notícia também triste na abertura do programa, pelo Carlos Ferreira, lá de Juiz de Fora, meu amigo querido, ele também, o Glauco Faceber, que foi um dos grandes locutores do rádio brasileiro, foi porque, infelizmente, veio a falecer aos 84 anos de idade. Então, quero dedicar esse programa a ele. Eu e a Samira Valente, minha mulher, jornalista, nós fomos colegas do Faceber durante, acho que 2 ou 3 anos das nossas vidas. Samira muito mais, que trabalhou muito mais tempo lá, na Globo, né? Onde ele fazia o Globo no Ar, era um dos locutores titulares do Globo no Ar, e fazia também as férias do Haroldo de Andrade, quando o grande Haroldão tirava férias, era o Faceber que fazia. Um locutor excepcional, foi locutor da Presidência da República e mais já de uns anos depois que largou o rádio do Rio de Janeiro, ele se tornou proprietário de 4 emissoras de rádio. E durante um certo tempo ele administrou aquelas rádios, depois vendeu, a idade chega, né? E eu mesmo tive a honra de visitá-lo, a ele, a esposa, ver por fotos as filhas dele, que foi um dia que eu fui lá em Juiz de Fora, né? Em Minas Gerais, onde ele estava morando por final, e fomos muito bem recebidos. Eu quero dar os meus sentimentos à família. E essa semana, né, nós tivemos, quer dizer, foi uma semana, aliás, as semanas todas têm sido de perdas de um modo geral. Né? A lamentar, né, a perda da Eva Vilma, essa grande atriz extraordinária, fantástica, que todos já falaram muito a respeito. E também a perda do MC Kevin, né, lá de São Paulo. Eu estou aqui com uma matéria, vou passar aqui para lá, para você ver. Olha só essa matéria. Não sei se você está vendo bem, eu vou abrir um pouquinho mais. É do G1 do Rio de Janeiro, pedi licença a eles para poder mostrar a matéria que faz uma revelação. Talvez não dê para você ler, mas eu leio. Em depoimento à polícia, uma modelo contou que MC Kevin caiu do quarto 502 do hotel Brisa Barra ao tentar fugir da esposa, a fim de esconder uma traição com ela. A testemunha afirmou que fez sexo com o funkeiro e o acompanhou até a varanda. Às 18h30 de domingo 16, com o receio de ser pego pela esposa, a advogada Deolane Bezerra, Kevin, segundo a modelo, tentou passar, a palavra não é pular, passar para o apartamento de baixo, mas acabou despencando. Ele caiu em um vão entre o deck da piscina e um bar, sofreu traumatismo craniano e morreu. Os celulares dessa modelo de Kevin, do assessor dele e de um amigo do funkeiro que também estava no quarto, já foram apreendidos, perdão. A modelo disse também que conheceu uma MC Kevin num quiosque na hora de onde foram para o hotel. Até agora, 8 pessoas foram ouvidas pela polícia. Em outra linha investigada, Kevin teria tentado mergulhar na piscina pulando da varanda. O corpo de Kevin foi enterrado nesta terça-feira no cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo. É algo que a gente tem que parar para analisar, e que isso, como ele arregimentou ao lado dele muitos fãs, todos jovens, né, todos impactados. A mãe dele mesmo ainda muito jovem, que é um garoto de 22 anos, mas mostra os cuidados que a gente tem que ter, notadamente na juventude. Quem de nós não fez alguma levadeza na juventude, alguma situação impensada? Porque você na juventude você tem muita energia e você acha que nada vai te acontecer. E normalmente até nada acontece, mas infelizmente às vezes a tragédia aparece. Eu estava vendo, talvez você tenha visto, à frente do hotel,
ela se presta a isso. Achei estranho uma menina dizer que ele teria tentado pular da primeira para de baixo, porque é muito difícil, que são uma espécie assim de balcões, né? Onde na realidade aquilo não é nem varanda, aquilo é uma sacada. Né? Agora, como os quartos são pequenos, eles são separados, se você observar depois da foto, por uma fina parede de um lado e de outro. O que seria mais fácil, talvez, ele tentar pular passar, não é a palavra pular, passar de um lado para o outro. Mas isso só seria possível através ou da perna, ou do braço, ou dos dois juntos, mas principalmente de ter muita força no braço para poder aguentar o corpo com um braço só, para poder pegar no outro e subir com o braço esquerdo, se tal fosse o que teria, se tal foi o que teria acontecido. E agora é muito triste mesmo. Pode ter sido verdade da moça, pode não ter sido. Na verdade, pular da piscina é algo absurdo, porque pular numa piscina de um quinto andar, meu Deus do céu, não há nem fundo necessário, vai bater com toda a força, evidentemente, e a água, quando você pula de muito alto, ela densa. Tanto é que se diz quando um avião cai, por exemplo, no mar, ou quando essas pessoas que lamentavelmente têm se suicidado às vezes da ponte Rio-Niterói, a pessoa, quando bate, é como se batesse num cimento, porque a altura faz com que o peso da pessoa quadriplique, quintuplique, e que a densidade se torna, o impacto, como se fosse denso, se torna maior. É lamentável e fica um alerta mesmo para as pessoas. Mas eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês do que nesse momento está ocorrendo. Deixa eu ver, chover, como eu sempre digo aqui, faz lama, mas a gente tenta, né? É isso aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Olha o que está levando aí, está acontecendo nesse momento. Vamos nós. Valorizar cada relação bilateral de acordo com as suas potencialidades e a partir de convergências de visão e não apenas das circunstâncias imediatas. É a CPI. Acreditamos que a paz e a cooperação não nascem da renúncia à identidade e aos seus próprios sentimentos, mas sim do respeito mútuo, da autoconfiança e do orgulho de cada nação. À luz de todas essas considerações, senhor presidente, gostaria de falar do famoso binômio ideologia-pragmatismo, um binômio equivocado, ao qual infelizmente se reduzem praticamente todas as análises de política externa no Brasil. O pragmatismo diz respeito à busca dos melhores caminhos para chegar a um determinado objetivo. Mas o pragmatismo não pode ser um objetivo em si mesmo. Quem não sabe para onde está indo não pode escolher o melhor caminho. Pois é, são as manifestações agora, quero crer, depois de 4 horas de depoimento do ex-chanceler brasileiro, chanceler o que na verdade o ministro das Relações Exteriores, que teve uma atuação absolutamente equivocada na chancelaria, o Ernesto Araújo. Ele fala bonito, ele fala manso, eu acompanhei ao longo de um bom tempo no dia de hoje o depoimento, e às vezes o depoimento dele chegou à beira da ingenuidade. Né? Eu não sei se foi uma ingenuidade calculada, pode ser. Porque na realidade, o que a CPI está querendo? Até porque eu vi, por exemplo, um depoimento do senador do DEM, senador governista, o Marcos Rogério, dizendo que essa CPI seria uma CPI de fumaça, de que essa CPI estaria tentando ver as coisas que estão acontecendo, a cloroquina, o problema da cloroquina, estaria tentando buscar caminhos, mas não se ouve falar de corrupção. E como se isso fosse uma coisa extraordinária. Acredito que não haja mesmo, ou espero que não haja, não acredito com essa credulidade de partidário de A ou B. Tomara que não haja corrupção, até porque nos governos anteriores nós só viemos saber da corrupção após a denúncia do mensalão. Então, até então, perdoe até a duplicidade das palavras, mas não havia notícia. Então, qualquer um dizer que não há corrupção é, no mínimo, se precipitar, mas vamos a crer que não. E, na verdade, não é uma cortina de fumaça. Na verdade, está querendo se saber por que houve atraso muito grande numa oferta de 70 milhões da Pfizer, que foi reiterada pelo
pelo diretor da Pfizer na América Latina, de que realmente isso foi feito e que o governo não se manifestou. Então, isso poderia, como de fato eu imagino que tenha sido fundamental, para que muitas mortes acontecessem em função do despreparo, da demora do governo. Então, na realidade, não está se buscando nessa CPI a corrupção. Ela pode ou não aparecer em algum momento nessa CPI ou em outras ou em qualquer lugar. Não é isso. O que está se buscando na verdade, a incompetência. Porque não adianta você ter só o presidente da CPI elogiou a carreira bonita do senhor Ernesto Souza e tal, e realmente ele deve ter sim, porque senão, Ernesto Araújo, perdão, Ernesto de Souza foi confusão minha, peço desculpas. Então, dizendo, o senhor fez uma carreira muito bonita e tal, tá ótimo, a carreira tá bonita. Mas no momento que você se investe na posição de chanceler do Brasil, você representa o Brasil, assim como o presidente é a autoridade máxima, representa o país. Então, tudo que se disser pode atrapalhar tremendamente. E o que se está imaginando e que está se apontando para isso é que a indecisão, é que a preocupação da doutrinação, quer dizer, nós somos anticomunistas, então, consequentemente, nós temos que não permitir que tais coisas aconteçam no Brasil. Então, ele citou um fato aí, por exemplo, a Venezuela, que tem sido adversária deste governo, não necessariamente do país, mas que lamentavelmente tem problemas sérios, é uma ditadura, a gente sabe que é, e na realidade as coisas até hoje não estão bem claras. Quando faltou oxigênio em Manaus, a Venezuela doou 2 ou 3 caminhões de oxigênio. Então perguntaram, o senhor pediu? Não pedi, foi ofertado. O senhor agradeceu? Não agradeci. Quer dizer, isso da parte de um ministro de Relações Exteriores, isso é imperdoável. Né? Porque ele falou aí do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Na verdade, é a capacidade de eu me entender com você, diferenças à parte. É a única maneira. Quais são as convergências? Essa é a busca de todo profissional do Itamaraty. E, por outro lado, o mais grave foi realmente a perda das possibilidades de comprar as vacinas, coisa que fizeram agora por 10% mais cara. A vacina que era ofertada antes era 10% mais barata e vinha em 70 milhões. E a de hoje, na verdade, que está sendo aí agora usada até com a própria vacina da Pfizer, foi comprada do mesmo jeito e sob a mesma alegação daquela mesma cláusula que antes foi na verdade, prejudicial, dizendo que não queriam ter responsabilidade pelo que acontecesse, que isso seria um foro internacional e por isso não ia aceitar, bababá, e agora aceitaram, porque se não aceitar, a história vai mostrar, na realidade, a pior gestão de saúde que nós tivemos nos vários ministros que não concluíram a sua missão. Quer dizer, é aquela história. Então, me parece de forma clara que isso tem que ser, sim, pensado. Aí é uma questão de discussão, de opiniões divergentes. Mas hoje tem sido, pelo que eu vi no Senado, contra a Covid, tem sido exemplar, do ponto de vista, até onde eu pude ver, de condução. Esse senhor é bem treinado, ele é articulado, então o resultado é o próprio Renan Calheiros, que tinha sido agressivo numa outra, respondendo ao filho do Bolsonaro, que o chamou de vagabundo, e ele chamando o filho do Bolsonaro de vagabundo porque teria apanhado dinheiro dos seus funcionários, né, que é uma acusação que pesa sobre ele, ainda não provada. Na verdade, hoje parece que eles, ou o cidadão é maior, porque é maior, né? Na verdade, uma pessoa de mais projeção, e foi bem conduzido. Mas houve um momento que o presidente disse, o senhor acredita que o senhor nunca falou da China? Não, eu nunca falei da China, traduzindo em miúdos, e na realidade ele fez um artigo dizendo comunavírus,
né? E ele diz que o artigo, na verdade, foi mal entendido, porque isso foi uma outra autoridade médica que falou que isso era uma parte, fazia parte do plano para difundir o comunismo no mundo. Meu Deus do céu, eu fico pensando até quando os golpistas vão acabar com essa história de comunismo, sabe? De dizer, olha o perigo do comunismo, perigo do comunismo. Primeiro, o comunismo na Rússia já acabou há muito tempo e há má vontade com relação ao governo da Rússia por influência norte-americana. Eu até entendo, nós estamos perto dos Estados Unidos. Mas acabou há muito tempo. A União Soviética acabou, a Tchecoslováquia, que era agora a República Tcheca, mudou completamente de regime. As outras todas, quer dizer, acabou a história. Onde tem comunismo no mundo? Tem na Coreia do Norte, que, a meu ver, é condenável, porque é uma ditadura braba, porque é uma ditadura que bota antolhos no seu povo. Aliás, como toda ditadura. Isso não é particularidade do comunismo ditadura, é particularidade de qualquer ditadura. Eu estive no Chile, conversei com chilenos há muitos anos atrás, e o Augusto Pinochet fez o diabo lá, era uma ditadura de direita. Né? Nós mesmos aqui não temos um doce exemplo a partir dos problemas do chamado regime militar, que para mim é um eufemismo para a ditadura. Nós tivemos problemas sérios. Eu me lembro, trabalhava no Sistema Globo de Rádio, já como radialista, já como jornalista, e você chegava lá, isso nos anos 70, você entrava na redação e estava lá. Não só tinha um censor na rádio, como não se pode falar, por exemplo, sobre os mendigos que foram afogados no Rio Guandu. Não podia, você não podia mencionar. Então, ditadura detesta a imprensa. Ditadura só quer realmente a imprensa favorável a ela. Então, o que ela faz? Isso é ato contínuo. Ela faz o quê? Ela elege um grupo de imprensa, qualquer que seja ele, para ser o porta-voz oficial. E o resto é perseguido ou sufoca pela falta de dinheiro para poder acabar. Essa é uma realidade. Então a ditadura ela não serve absolutamente para nada. Claro que todos ditadores, reis e também democratas vão fazer coisas boas e vão fazer coisas ruins. Mas só que, como disse recentemente um jornalista que, até não sei o nome dele, que participou de um programa de televisão, ele disse a ditadura, assim como todo governo, passa. Quer dizer, ninguém fica para a semente. O que fica são as instituições. E é por isso que é muito importante que nós todos tenhamos tudo claro. Se não houver comprovação de que houve maldade, mas que houve apenas incompetência, quem vai julgar é a população. Não é isso? Você vai manter pessoas incompetentes, seja no governo federal, ou seja no governo estadual, ou seja no governo municipal? Um amigo meu, querido, outro dia me disse, Fernando, nós temos posições diferentes. É verdade, temos posições diferentes, mas a minha é escudada naquilo que eu sou capaz de ver, como a dele também. Não quer dizer que eu seja certo ou errado, quer dizer que eu tenho a obrigação, como cidadão brasileiro, de expor. Eu não tenho autoridade nenhuma, eu não sou vereador, eu não sou deputado, não sou candidato a absolutamente nada, apenas sou um homem experimentado que agora, quarta-feira que vem, eu vou fazer 75 anos. Quer dizer, deve ter servido, quinta-feira, perdão, dia 20. Isso deve ter servido para alguma coisa. Eu nunca esperei chegar a essa idade com essa clareza de pensamento. Sou grato a Deus, sou grato à vida por ter chegado dessa forma. Né? Eu nunca vendi o meu tempo por nada, quer dizer, em termos de corrupção ou por qualquer dinheiro. Então é aquela história, quer dizer, então a essa altura do campeonato, como decano, digamos, como uma pessoa mais velha, eu tenho a obrigação de passar essa experiência. Você vai aceitar ou não? Você diz, não, eu estou errado, eu acredito nessa história da aventura comunista. Eu acredito, quem é comunista mesmo, pensa nisso, né? Pensa. E é um direito da pessoa ser, desde que ela não atrapalhe o outro. Eu tenho no rádio, eu tenho amigo ateu, no rádio eu tenho amigo comunista,
no rádio eu tenho amigo democrata, no rádio eu tenho amigo que adoraria uma ditadurazinha. Adoraria, porque é um negócio. Geralmente quem pensa só em ditadura pensa assim, eu tenho que me dar bem, o resto é problema do resto. E não é assim. O grande problema que está havendo, vejam vocês, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, Portugal, né? Meu filho está morando em Portugal já há 1 ano e meio, casado e tal, e o outro chegou agora, que está 1 ano e meio, e está casado. A mulher dele chegou grávida, foi uma surpresa, não houve planejamento, né? Então a mulher dele é brasileira, mas é casada com ele. O resultado disso, ela tem direito a médico até o nascimento da criança, já está estudado quem vai ser a médica que vai, esqueci agora, que vai acompanhar o desenvolvimento da gravidez dela, já está estudado, já está definido quem fará o parto em novembro, e me pergunte qual é o custo. Zero. O custo, zero. Isso acontece para toda e qualquer grávida que, obviamente, estiver casado com um cidadão português, que na realidade ele é, porque ele tem dupla cidadania. Então você vê o desnível, mas não é só isso, que aqui também acontece, é verdade, aqui acontece, mas vai ver como estão os hospitais federais. Dá uma chegadinha e passa nos corredores, por exemplo, no Hospital do Andaraí. E a minha nora falava, o Fernando, meu Deus do céu, hospital de primeiro mundo, hospital público. Então há uma importância que é dada a partir da boa administração e do social. Quer dizer, por que pagar tanto aos políticos que não têm a capacidade e a compreensão de dizer, peraí, quantos deputados nós temos no Brasil? Quantos senadores nós temos? Quantos deputados estaduais nós temos? Quantos vereadores nós temos? Soma tudo, quanto é que dá a nível de gastos para a República? A X, inclui nisso o presidente, inclui nisso os ministros. Não, peraí, então é pouco, vai com R$ 150 o benefício do governo, ver se você compra alguma coisa no supermercado, se consegue sair com meio carrinho, não consegue. Então, por que não, pelo menos nesse momento de emergência, pegar pela metade desses salários todos, todo mundo contribui. A Rede Bandeirantes está dando um exemplo agora, e eu tive a oportunidade de contribuir, não estou falando nisso para me engrandecer, não. Eu estou falando isso que é inerente à minha pessoa. Então, a Bandeirantes chegou até ontem a 85 milhões que conseguiu e distribuir, e vai ganhar muito mais, vai receber muito mais de cestas básicas. A partir, talvez, da Bandeirantes, a Globo teve que se mexer, e a Globo fez para quem eu posso doar, para quemdoar.com.br. Muita gente está doando. Por que os senhores deputados, os senhores vereadores, que falam tão bem, não são capazes de fazer o mesmo? Essa é a pergunta. Então, não é para buscar corrupção. Faz surgir aqui e ali, porque todo governo tem, não tem jeito não. Não sejamos ingênuos. Mas o que não pode haver é você escolher mal os seus representantes. Eu, Fernando Sérgio, Deus me livre, não sou candidato a nada, repito, mas de pipoca, eu sou gerente de uma loja, de uma grande loja chamada Brasil, suponhamos. Não é? Então eu vou escolher como ministro um cidadão que não tem intimidade com aquilo que é capaz de fazer. Um ministro das Relações Exteriores que não foi capaz de perceber que não pode brigar com um gigante como a China. Então essas coisas são coisas que não precisa muito. A fala ontem do gerente da situação, quer dizer, que eu estou falando do presidente mesmo, dizendo, tem uns idiotas que ficam em casa. Por que quer que saia para arrumar a economia? Porque você sabe, se a economia não for arrumada, não for muito bem arrumada, o que acontece? Não se reelege. Então não está pensando nos idiotas, não está pensando no povão, está pensando, na verdade, não podemos, puxa vida, é um azar danado, convenhamos que é
ter essa pandemia no governo dele, meu Deus do céu, talvez se não tivesse, ele poderia mostrar um outro nível, talvez, de apresentação, mas não com contundência, não fazendo daqueles que lhe são adversários inimigos. Não são inimigos, são adversários. Claro, comprovando as falcatruas de parte a parte, mas isso é o que está ocorrendo. Então, esse depoimento está sendo importante, eu acho que está terminando pelas palavras bonitas do Ernesto Souza, porém desprovidas de ação que não houve à época da sua permanência. Se você vai arquitetar que a coronavírus, na verdade, se chamaria comunavírus, que o objetivo é a disseminação do comunismo, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é o tipo da coisa em que vai deixar todo mundo assustado, porque a qualquer momento você vai perder a posse da sua casa. Não é isso, não é isso. Hoje, por exemplo, esse comunismo da China, eu falava outro dia com um amigo querido, que disse assim, olha, uma realidade, eles estão progredindo muito mais do que nós progredimos, do que o mundo inteiro. Isso não se deve talvez a ser algo mais sério, leis mais efetivas. E não quer dizer que seja obra do comunismo, porque os Estados Unidos dão esse exemplo há muitos anos, porque até Portugal está dando exemplo, porque a Inglaterra dá esse exemplo. Então, não é a questão do regime, é como conduzir o regime, é ter competência, é não colocar a pessoa que seja parente seu se não tiver competência. Competência tem que ter e ter força de trabalho também. Desculpa o palavrório, né? Isto falado, isto posto, meus amigos queridos. Daqui a pouco nós vamos falar com o nosso querido amigo, grande médico, o nosso simpático doutor Cícero Munhoz. Aí está a conversa aí do Ernesto, né? O Ernesto me convidou. Pois é, falaram tanto, né? E aí eu sei que alguns amigos compreendem, outros não, outros são apaixonados e tal. E eu lamento, mas vão se desapontar. Deixa pra lá, né? Vida que segue, cada qual no seu cada qual, eu também não tenho nada com isso. Cada um tem o direito de pensar aquilo que é capaz de pensar e de fazer. Só não tem o direito... O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? Vamos ver se agora chegou a internet aí. Viajar ou economizar, qual que é o melhor? A hora que eu peço que ela venha, ela não vem, tá vendo? Tem uma... As duas coisas, é claro. Acesse 123milhas.com e programe sua viagem com até 50% de desconto, parcelado em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. São muitas opções de passagens, hotéis, pacotes, veículos e seguros para sua viagem nacional ou internacional de um jeito simples, rápido e seguro. 123milhas.com. Clicou, economizou, viajou. Desculpa, mas aconteceu. Vai fazer o quê? Eu vou aqui de música, né? Eu vou trazer... Você gostou? Não, hoje é dia, tá vendo? Olha, tocaram tanto tambor... Tocaram tanto tambor que fizeram uma confusão aqui no programa do dia de hoje. Mas espera aí, calminha, Cartola de Noel, agora vem. Então, tem que vir, né? Se não vir... No empréstimo com imóvel em garantia da Acreditas, você pode conseguir um crédito de até 60% do valor do seu imóvel. Quer um exemplo prático? Se o seu imóvel está avaliado em 500 mil reais, você pode conseguir até 300 mil reais de empréstimo. Simule grátis. É raro acontecer isso aqui. Vou falar com vocês agora, então, peraí. Meu Deus. Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Olga. Rosinha que decidiu estudar português e estudar cultura do Brasil. Alguns dias atrás, a gente tinha votação no YouTube, onde você escolheu qual vídeo
vídeos você quer me fazer. Isso aí é bandida da tua doce, o que os russos pensam ou sabem sobre o Brasil? Vou falar sério, eu tenho também. Porque meus amigos todos perguntam o que está rolando aqui, dá uma olhada. Isso aqui é um samba do Cartola de Noel que eu queria tocar, tá vendo? Mas cadê o pessoal? Publicidade, eles andam Eu tô quase tentando fechar aqui, ó. Pois é, imagina, gente. Tão exótico, tão misteriosa e tão longe, Não dá. mas tão interessante. Então, quando os russos nem tem não tem ninguém para perguntar onde eles chegam no internet. Impressionante. E na internet eles perguntam coisas interessantes sobre o Brasil. Também é... Pois é, era muito interessante. Vou te cortar o som para voltar a falar com vocês. Não sei, de vez em quando acontece isso. Vai fazer o quê? Coisa da internet. Aí vira o Luiz, meu amigo querido, que participa sempre aqui do programa, e diz assim, que houve com a internet? Eu lá sei, se eu soubesse eu teria resolvido o problema. Mas olha, agradeço aí a tua manifestação, viu? Vamos lá, vamos ver as pessoas todas aqui, enquanto eu vou depois ligar para o nosso querido Anéia Siqueira. Oi, Néia, um alô para você, desculpa aí a lambança. Luiz Henrique Oliveira também. Deixa eu mudar aqui, que aí eu vou ver melhor para vocês, quando tem um fundozinho um pouquinho melhor. A letra é branca, às vezes confunde um pouco. Alex Knights, boa tarde, Fernando e turma. A Néia Siqueira, ontem perdi minha ex-nora para a Covid, meu Deus. Cláudia Elizabeth Trancuso, com 40 anos, professora de espanhol. Meus sentimentos a você, a família também, puxa vida. Jorge da Mata, olha o Jorge da Mata aí, gente, maravilha. Jorge foi um baita operador, ainda é, né, dono do FM lá. Depois você me lembra o nome, que eu acho que mudou, né, Jorge? Conta aí pra gente que a gente divulga aqui com o maior prazer, tá bom? Grande amigo Jorge da Mata, saudade de você. Soube que demitiram um monte de gente naquela rádio da Mata que nós trabalhamos, pois é. João Batista Silva Rocha, um abraço para você. Até hoje estou aguardando o meu pagamento, mas vai chegar. O juiz já definiu, só falta bater o martelo. Luiz Henrique Oliveira, essa morte é muito estranha. Primeiro é a do menino, né, do MC Kevin. Deixa eu virar aqui para ver se eu consigo entender direito a sarita branca. Vocês me perdoem, estou lendo aqui, depois eu mudo para mim. Que ele caiu do 11º andar depois do 5º andar. E agora disseram no laudo que ele também tinha drogas no organismo. As notícias estão muito divergentes. É verdade, mas deixa eu explicar para você, Luiz. Acontece o seguinte, eu acho que não tão divergente assim não. Ele foi hospedado no hotel, no 11º andar com a esposa. E ele desceu com os amigos, saiu lá do lugar que estava para o 5º andar. Entendeu? Então, nisso aí não há divergência, não. E a mulher dele teria chegado embaixo, aí é o que parece que ocorreu, não se tem certeza. Otávio de Melo, boa tarde, amigo Otávio, um abração. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Bom, aqui já passou também. A Denise Guzmán Silva, não, Siqueira, muito triste, aqui tem um pouco mais de um mês que também perdemos o avô materno da minha neta. Ele teria feito 80 anos, dia 13 de maio, uma tristeza só. Puxa vida, meus sentimentos. Essa morte dele, não, já passou aqui, a Denise também já passou. A Irani Rendano, querida Irani, esposa do Silvio Rendano, espero que tudo bem esteja com você, com o casal, tá? Me dê notícias, por favor. Nosso querido Jorge Trigo, lá de Portugal, que maravilha, né? Olha, Jorge, um grande abraço, está mandando um grande abraço para mim também, amigo Fernando Sérgio Granete Pinto. Valeu, Jorjão, um abração para você, né? Muitos parabéns pela trajetória de vida bonita que você tem, né? Pelas realizações que você faz e por divulgá-las na internet. Isso é muito importante, porque a gente está dando exemplos, né, de pessoas que são capazes e que são realizadoras. Fraterno abraço, meu querido amigo.
Luiz Henrique Oliveira, essas propagandas durante os vídeos do YouTube são o cúmulo do absurdo, acontece isso comigo também. É verdade, mas aí não sei o que houve não, parece que foi algum... Não sei, porque dispararam várias, e quando você tem as janelas abertas, que elas foram estudadas antes, né, para você botar no programa, você tem a janela principal, só aquelas abazinhas lá em cima, ela fica branquinha e as outras cinzas, né? Então tinha uma só aberta e abriram 3 ao mesmo tempo. Então aí, adeus viola, eu tive que desligar tudo. A Jane Mary assistindo a gente. Jane, muito obrigado pela sua fidelidade, sempre nos vindo, né? Hoje a internet se superou, é verdade, pode ter sido a internet, pode ter sido algum erro aqui, mas eu acho que de manuseio não foi não. Enfim, Fernando, fique em paz, essa internet deixa muito a desejar. A minha é 5.2 da Claro, e a Claro é uma lástima. De um modo geral, né? Diz que vai mudar, eu acredito que possa mudar com essa vinda da 5G para o Brasil, mas também vai ter que custar mais dinheiro. Na Europa já tem, e realmente ela é mais fiel, né? Digamos assim. Muito bem, então agora, vamos lá, para continuar, eu vou trazer aqui ele que é um baita do médico, um amigo querido, o Dr. Cícero Munhoz. A gente combinou isso aqui, né? E eu vou trazer, vou falar com ele aqui agora através do celular, estou discando, né? E a gente vai bater um papinho, né? Eu soube umas notícias, eu queria saber dele a confirmação. Então estou mandando lá a chamada, vamos lá, agora está vindo, espero que venha, Dr. Cícero Munhoz, esse é o homem, né? Vamos lá, olha só, estou esperando ele atender lá. Vamos ver se vamos conseguir esse atendimento, né? Porque aquela história nem sempre é possível, né? Porque, como ele falou, você está ao vivo, chegou o doutor Munhoz, aí, gente. Você pode desvirar ao contrário, Munhoz? Por favor, que aí você está de cabeça para baixo. Vê se agora melhorou. Agora sim, tá perfeito, tá melhor. Melhor que isso, só 2 isso. Tudo bem? Boa tarde, querido amigo. Boa tarde. Prazer. Agora melhorou, né? Tá, melhorou sim. Deixa eu passar a imagem dele, olha só. Eu só não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo agora? Ouviu não? Não tô te ouvindo. Não? Que coisa estranha, peraí. E agora, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Hoje não tô te ouvindo. Não, então peraí, eu vou ligar de novo, tá? Vou desligar e vou ligar de novo, é o jeito. Vou tentar ver, porque às vezes mistérios, olha, é aquela história. O urubu, já ouviu falar que o urubu, quando está de azar, o de baixo faz caquinha no de cima? Mas tem dia que é uma maravilha, como outro dia até o Luiz falou. Mas hoje a gente tem que ser artista de circo, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu ligo às vezes. Como é que ele não podia me ouvir, meu Deus? Meu Deus, vamos lá. Munhoz, a culpa não é dele, não. Coisas da internet que eu já... Há mistérios. O negócio de internet é quase um buraco negro. É bom para dedéu, mas quando dá para dar situação, vamos lá, tá chamando. Agora sim, deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Boa tarde. Sim. Ah, vai entender, né? Você já pensou, Munhoz, essa coisa da medicina agora pela internet? O cidadão como você ou qualquer um outro está lá fazendo uma operação complicada, e principalmente se for médico novo, telefonar para você para pedir experiência e a internet começar a dar essas... É complicado, né? A medicina de coisa, principalmente a medicina deixa eu melhorar a claridade, tá, que tá um pouco... Tá, isso, Agora melhorou. A telemedicina, o Fernando... Telemedicina é esse o nome. Vai ter, verdade. A não ser quando o 5G chegasse, isso vai melhorar muito. Eu acho que vai. Você sabe que eu fiquei sabendo até do ministro da Comunicação, aquele moço que é jovem, né? É casado com a Patrícia Bravanel, é genro do Silvio Santos, né? E ele estava falando, e isso eu não sabia não, porque eu ficava imaginando
aqueles drones que fazem desenhos enormes de árvore de Natal no céu, à noite e tal, e devem substituir no futuro, né, os fogos de artifício. E ele dizendo que o 5G permite isso. Você hoje, para pilotar um drone, você tem que ter 5 ou 6 para 6 drones, por exemplo, 6 pilotos. No entanto, a esses drones maravilhosos, que são 3.000, 5.000, são pilotados por um só, porque um drone ele comunica com o outro e mantém a coisa no ar. Vá imaginar que coisa extraordinária que será. E não está muito longe, né? Parece que 2023, né? Parece que a coisa está mais perto do que a gente espera, né? É verdade. Está bem encaminhado, até porque a empresa que parece que vai entrar, que é a Huawei, ela já tem praticamente uma base bem estruturada no Brasil, que ela dá assessoria já a várias empresas. A várias empresas. Então, que coisa. Ela vai fazer entender a área de atuação dela aqui no Brasil. Pois é, eu entrevistei outro dia o nosso Fábio Antônio, né? Não sei se você viu a entrevista. E ele me comunicou uma coisa que eu achei bacana, porque muita gente me pergunta onde é que eu acho o Dr. Munhoz. Dr. Munhoz é cardiologista, eu gostaria de me comunicar com ele e tal. E eu fiquei sabendo que, apesar de você ter deixado lá a diretoria, porque tem também a outra atividade no Hospital da Aeronáutica, você está lá às terças e quintas no Hospital do Amparo, não é isso? Aqui na Rua Estrela, no Rio Comprido? Na verdade, o que nós fizemos foi, eu saí da direção, né, até porque não conseguia os horários. Sim. E me foi pedido exatamente para ficar no ambulatório. O ambulatório, na verdade, foi uma tentativa que eu tive há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia. Sim. Eu tinha tudo isso para implantar o ambulatório lá. Isso ficou um pouco engavetado por causa da pandemia. Tivemos que fazer vários. E quando o Fábio Antônio foi para lá, há quase 2 anos, o Fábio para lá, ele compartilhou comigo essa ideia e achou espetacular, é isso mesmo e tal. E ficou na mão dele implantar. Olha. E ele, mais rápido do que eu pensava, implantou o ambulatório e pediu, falou, olha, você teria pelo menos um espacinho de tempo aí de manhã, 4 horas pela manhã, que pudesse fazer essa parte de cardiologia. E eu falei, tá bom, eu vou adequar o meu horário. Então eu estou indo lá realmente todas as semanas para fazer só esse atendimento no ambulatório. E tem dado muito certo, Fernando. Porque lá a especialidade, muitos cirurgiões, e agora estão fazendo tanto o pré quanto o pós-operatório no consultório lá no Amparo. Isso facilitou muito a vida deles e para a gente muito interessante. E ele estava me dizendo que o hospital tem mais de 30 convênios, é isso? Isso, exatamente. Os planos de saúde, praticamente nós temos todos que você pensar aí, Maravilha. A gente tem. Então, facilita muito para os cirurgiões também, que eu diria para você que 70% do movimento cirúrgico lá é ligado aos planos de saúde. Então isso facilita muito para eles, porque eles atendem não só a cirurgia, como fazem o controle pré-operatório, o risco cirúrgico e o pós-operatório lá no hospital. Lá no hospital, que é um hospital muito bonito. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, né, quando você era o diretor, né, e a gente fica impressionado com a limpeza, né, com a qualidade do atendimento das pessoas. Que coisa interessante. E uma coisa que ele me falou também, porque a gente tem tido tanta notícia ruim e de repente a gente descobre que a partir dessa semana o hospital resolveu fechar aquela área do Covid porque não tem paciente, é isso mesmo? É isso mesmo. Na quinta-feira passada, quando eu fui lá, a gente tinha 2 pacientes e já praticamente em vias de alta. A ideia era dar alta na sexta ou no sábado. Isso parece que se concluiu e não houve mais nenhuma solicitação de internação. Então, desde a semana passada, desde sexta-feira passada, o hospital praticamente não tem nada do Covid. O CTI que era do Covid passou a ser um CTI clínico normal e, graças a Deus, lá realmente diminuiu muito
a solicitação de internação. E o mesmo ocorre no Ministério da Aeronáutica, no Hospital da Aeronáutica, também tem menos pacientes atualmente da Covid? Lá na Aeronáutica, Fernando, para você ter ideia, nós tínhamos um centro de tratamento de queimados, que na verdade é um CTI, que era um CTI que tinha 28 leitos. E eu cheguei a pegar lá com os 28 leitos ocupados, com 2 dias desses pacientes entubados, e a semana passada nós tínhamos uma ocupação apenas de 30% desses 28 leitos. Amanhã eu vou à Aeronáutica, né? Geralmente eu vou lá às quartas-feiras, sexta-feiras, e provavelmente amanhã deve ter um número menor. Se não fechar, está bem próximo da gente disso. Que boa notícia. Agora, doutor Munhoz, então, para o entendimento do nosso internauta, daquelas pessoas que perguntam, quer dizer, na aeronáutica é só pessoas da aeronáutica, né, de famílias de um profissional da aeronáutica, né? Agora, querendo a pessoa fazer consulta com o doutor Munhoz, no Hospital do Amparo, que fica aqui no Rio Comprido, né, na Rua Estrela, né? É terça e quinta, mas a pessoa pode telefonar para lá e marcar agendar, né? Isso, exatamente. É dessa forma mesmo que faz. É só entrar no Google, pegar o telefone geral. Existe o site também que foi montado, nosso site atual. Que bacana. Foi montado pelo FAC. E lá no site dá todas as informações. Todas as informações. Que maravilha. E tem outras especialidades também nesse ambulatório? Outros médicos? Tem, Fernando. Tem praticamente todas as especialidades principais, todas. Na área de urologia, cardiologia, pneumologia, ginecologia, que tem um movimento muito grande lá também. O hospital, como eu te falei, no passado, ele foi praticamente uma referência na área de ginecologia e obstetrícia, tanto que o nome era Amparo Feminino, né? Então o hospital voltou a ter realmente uma grande frequência no atendimento na área de maternidade. Então isso aí também faz pré-natal com muitos médicos, tá? Então as especialidades estão cada vez agregando mais. A gente começou praticamente com 4, 5 especialidades, hoje a gente já passou de 10 especialidades. Maravilha. Tá bem? Que maravilha. Agora, doutor Munhoz, a partir dessa nova realidade que está começando a acontecer em hospitais importantes, como o do Amparo, como o da Aeronáutica, isso é uma tendência? Quer dizer, será que, na medida em que temos agora um pouco mais de vacinas, né? Temos também o acréscimo da Pfizer, da AstraZeneca, né? Será que isso é redundante? A diminuição é para valer? Ou há que se temer uma terceira onda? Olha, Fernando, eu digo o seguinte, essa tendência deveria prevalecer. Por que eu digo deveria, né? Estou falando condicional. Sim. Porque, paralelamente a essa melhora, ontem nós tivemos menos de 1.000 mortes, 800 e poucos mortes. Há muito tempo não se via uma quantidade de óbitos dessa magnitude, assim, tão baixos nos últimos 2 meses. Mas isso, da mesma forma que serve para animar a gente, serve para deixar a gente muito cauteloso. Porque isso é resultado da vacina? Sim, já é. Tanto que, principalmente as pessoas, para você ter uma ideia, 70% dos óbitos, 400 e tantos mil óbitos, eram pessoas acima de 60 anos. Então, essa parcela das pessoas da terceira idade diminuiu, porque praticamente essa parcela está 90% vacinada. Então, isso diminuiu. Mas é preciso que a gente entenda primeiro, como a gente sempre fala aqui, a vacina não protege 100%. Você tem que ter um cuidado, continuar com os cuidados, distanciamento social, máscara, até que pelo menos 70%, 80% da população esteja vacinada. Aí sim, aí a gente vai ter mais segurança que a doença está sob controle e não há perigo. Então, até lá, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Quem é vacinado deve continuar a usar máscara, deve ter o distanciamento social e não deve cometer excessos.
Isso que é fundamental para não termos a terceira onda, que alguns países já experimentaram. E digo mais, cada vez que uma onda dessa vem, ela vem de forma mais fatal, porque ela vem com as variantes. As variantes, às vezes, são muito mais problemáticas de tratamento, muito mais fatais do que as primeiras versões do vírus. Então, por favor, total confiança que a vacina vai melhorar a condição, mas não abrir mão de todos os cuidados que a gente tem tido. A Inglaterra ontem teve apenas 4 mortes, né? E já tem 70% da população vacinada, né? É uma prova que realmente está acontecendo e está tomando medidas agora em que você é obrigado a usar as máscaras no transporte público, no metrô, mas pode tirar na rua, em situações livres e tal. O amigo acredita que isso vai acontecer ainda esse ano em termos de Brasil ou não? Olha, eu tenho muita confiança que até o fim do ano a gente deve ter essa possibilidade. Até porque, se a gente conseguir vacinar realmente 70% da população até o fim do ano, por que eu acredito que possa acontecer? Aí você pode estar pensando, os nossos internautas pensando, mas está tão difícil conseguir os insumos, né? Os países estão tendo dificuldade, mas não se esqueça que a gente está numa pesquisa aí já em adiantado intensa, já, né? De 2 vacinas brasileiras. Verdade. Versamune e a Butanvac. Coisa já está sendo feito um estudo em humanos. Isso, se até o início do segundo semestre se concretizar, a gente vai ter um conforto muito grande de vacina. E aí sim, se até julho, agosto, a gente tiver essa possibilidade das vacinas brasileiras, aí eu não tenho dúvida que até o fim do ano a gente ultrapassa esses 70% de vacina. Com todo o conhecimento médico que você tem, né, com todo o conhecimento médico, a história, que é importante também, essas vacinas brasileiras, tudo indica que terão a mesma qualidade das que estão sendo comprovadas agora? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, primeiro porque a gente, vamos dizer, no mundo científico, a gente tem uma ótima experiência em vacinas, né? Uhum. Várias outras, praticamente todas as vacinas que a gente usa hoje no Brasil são nacionais. São do Butantan ou são aqui da Farmaninhos, né? Do Instituto Real do Cruz. Então, a experiência a gente tem. O que a gente precisava, e isso a gente já conseguiu agora, é dominar especificamente o coronavírus, o IFA, que é um insumo básico, né? É isso que precisava. E isso está sendo feito. Por exemplo, eu não tenho assim, conhecimento muito profundo da Versamune, mas me parece que é bem parecido com a da Butanvac, que é uma tecnologia muito parecida com outras vacinas que eles já fabricam, né? Que usam, inclusive, o ovo de galinha como uma base para replicar o vírus. Então, a experiência já existe e eu acho que isso aí tem tudo para dar certo e ter total qualidade comparável a qualquer vacina do exterior. Agora, doutor Munhoz, como a vacina tem chegado aos poucos, né, e não pode ser de outra forma, muita gente está na expectativa. Ontem mesmo eu conversei com o senhor na faixa dos 50 anos, e ele disse, olha, minha mulher vacinou porque ela é da área de saúde, mas eu não. Né? E você via a preocupação, falava de essas pessoas que não tendo comorbidade serão vacinadas, digamos, algumas lá para setembro, outras para novembro. Qual é o conselho que o amigo dá, e principalmente também para os mais jovens? O conselho é esse que a gente falou anteriormente, é não abrir mão de todos aqueles protocolos que a gente desde o início fala. Eu sempre digo isso, não escuta a opinião de A, B e C, escute a ciência, escute quem entende, escute quem está realmente sintonizado com o que está acontecendo no mundo. Máscara é fundamental. É desconfortável, não interessa. É hoje o que a gente tem de melhor para poder se proteger. O distanciamento social também. Então, isso é fundamental. Quem não é vacinado, vai demorar um pouco mais, tem que ter
cuidado do distanciamento social, não se aglomerar, uso de máscara, uso de todos os protocolos de higiene, álcool gel. Eu vou à academia, tudo bem, álcool gel, eu vou lá na academia também, 3 vezes por semana eu vou na minha academia. E tenho todos os cuidados, o aparelho que eu vou usar, eu passo lá, tisante que eles dão, da bombinha lá, é assim que tem que ser. Todos os cuidados extremos. Mas isso é um exagero porque a vacina já está aí. Calma, a vacina está aí, não vacinou nem 1/3 da população. Então a gente está no início do caminho. Não abra mão. É a única forma que a gente tem de se proteger. Perfeito. Conversamos com um dos grandes cardiologistas brasileiros, meu querido amigo pessoal, Dr. Cícero Munhoz. Muito obrigado, doutor Munhoz. Nada, meu amigo. Sempre juntos e cuidado. Não podemos abrir nem 1 milímetro. Todo cuidado é pouco. É verdade. Até para a semana. Namastê, querido. Saúde. Até para a semana. Tá vendo? Olha só. Hoje é um dia que a gente tem que comemorar porque o programa teve condições de sair com a imagem boa até. Mas infelizmente deu aquele probleminha que você viu. Eu não pude tocar as músicas que eu gostaria de tocar. Mas talvez, isso aí eu confesso a você. Eu confesso, até tem uma música muito bonita chamada Confesso, cantada até pelo Cartola, que eu queria colocar para vocês, mas hoje não vai dar. Mas faz parte do show, não há perfeição, porque afinal de contas a gente busca o mais perfeito possível dentro das nossas possibilidades. Né? Muito obrigado. Fernando Pereira, olha só, Fernando Pereira morreu em Juiz de Fora, o Glauco Facel. Eu dei a notícia aqui, Fernando, na abertura, aos 84 anos, foi meu amigo pessoal, sabia? Eu e Samira estivemos na casa dele há uns 4 anos, ele morava num sítio muito legal lá em Juiz de Fora, chegou a ser dono de 4 emissoras de rádio, uma delas é que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, né? O Glauco fazia o Globo no Ar, eu fiz noticiários com ele, e ele foi o locutor oficial do Garrastazu Médici, na época da ditadura do presidente da República, né? Mas era uma figura fantástica, muito boa e tal, lamento profundamente. Um abraço para a esposa dele, para as 2 filhas, e a gente sente muito. E agradeço, então, a informação desse querido amigo Fernando Pereira, que foi presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, né? E eu estou para ligar para você essa semana ainda, Fernando. Talvez, provavelmente, amanhã, quarta-feira, eu vou dar uma ligadinha, ou então na sexta, tá bem? Para saber como é que você está indo, como é que está o mercado seguro, ele é presidente da Projacseg, né? Enfim, vi a foto bonita, você com seus filhos e tal. E eu queria, então, lembrar a vocês que o programa foi na medida do que pôde ser, né? Denise Guzmán Silva, ela está agradecendo ao Dr. Munhoz, nós todos agradecemos, né? É um talento da medicina, é um amigo querido e que eu tenho a honra de privar da intimidade, de dizer que é um médico que me acompanha cardiologicamente falando, né? E sexta-feira estará viajando. Então vou ver se eu te dou uma falinha amanhã, tá bom, Fernandão? Um abração, ou amanhã ou quinta, depende do tempo que tiver, que eu estou devendo também uma entrevista para o Antônio José Ferreira, nosso querido desembargador, mas se puder, ou amanhã ou quinta, depois você me avisa por zap, tá bem? Um forte abraço para você, se puder das 2, melhor, que me dá a opção. E a gente está chegando então ao final, muito obrigado, que legal, já deu positivo. Espero que o Lenca também esteja bem, né? Que os filhos também, e enfim, tudo de bom para essa família bonita, viu? Olha, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, às 4 da tarde. Namastê.